Olá, alunos! Muito bem, estamos na nossa aula de Excel e hoje nós vamos abordar um tema que é muito utilizado no Excel e é super simples de se desenvolver aqui, uma ferramenta bastante fácil de usar, né? Que seria a criação de gráficos em cima das planilhas que a gente já desenvolveu. Então, a primeira coisa que a gente vai falar quando a gente fala de gráficos é a seguinte, gente: não dá para fazer um gráfico se você não cadastrou, não digitou ainda os dados na planilha. O gráfico ele é sempre gerado em cima de dados já cadastrados, tá? Outra coisa também, gente, não dá para gerar um gráfico em cima de dados que foram digitados de forma incorreta. O gráfico ele sempre vai representar exatamente os dados que você jogou no Excel, tá? Só que de uma maneira gráfica ao invés de planilhado, tá? Então, se você lançar dados errados ou criar fórmulas erradas e gerar o gráfico depois em cima dessas informações, o gráfico vai estar errado, né? Quer dizer, não vai estar batendo, o gráfico vai estar correto ali exibido, mas não vai estar batendo com a realidade, certo? Algumas dicas aí antes da gente fazer gráficos, tá? Nunca pegue duas colunas que tenham palavras ali na sua planilha, tá? Porque senão o Excel se perde para gerar o gráfico, né? A maioria, 99% dos gráficos não consegue gerar. Então, por exemplo, você digitou na sua planilha ali nome e sobrenome em colunas separadas, né? E depois os valores, as notas do aluno, tá? Não vai dar para colocar no gráfico o nome e o sobrenome, porque eles estão em colunas separadas, né? Então você vai colocar só o nome e as notas ou só o sobrenome e as notas. Legal? E aí, gente, outra coisa também. Quando a gente tiver só duas sequências de dados, né? Nunca use um gráfico 3D. A gente vai ver na prática, vou gerar alguns gráficos 3D aí, só com nome e nota, por exemplo. Tá? O gráfico 3D acaba ficando... quer dizer, só com nome e nota fica legal. Com um monte de informação, né? Fica meio complicado. Bom, o Excel, então, ele tem uma ferramenta pronta para isso, tá? E, relembrando um pouquinho de gráfico, né? Sempre aquela ideia, grande maioria dos gráficos é o quê? Eixo X, né? E eixo X, perdão, na horizontal, né? Abscissas, e eixo Y na vertical aqui, as coordenadas, tá? Então nós vamos pegar esse primeiro exemplo, uma planilha. Tô seguindo bem a apostila passo a passo para ficar fácil de vocês seguirem também, tanto pela videoaula ou pela apostila, tá? Então tem uma planilha aqui, tá? A gente vai gerar gráficos em cima dela. O que é isso, ó? É uma empresa de nome ASSR qualquer inventado, tá? E ela vende automóveis, barcos, motos e bicicletas, tá? E aqui tem as vendas dela nos 4 trimestres do ano, certo? E aqui um total que é uma soma, uma fórmula, tá? Uma função, a gente não vai digitar isso aí, né? Então, você tendo digitado essas informações, você calcula aqui o total, tá? E aí nós vamos gerar um gráfico em cima dessas informações, tá? Muito bem. Então aí, primeiro ponto, os dados já estão selecionados. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Não dá para gerar um gráfico em cima de uma planilha em branco, né? Aí, antes de gerar o gráfico, nós temos que selecionar os dados que eu quero plotar, que eu quero que sejam inseridos no nosso gráfico, tá? Então aqui no exemplo da apostila, ele está selecionando aqui, ó, desde o A2 até o E6, quer dizer, estou pegando toda essa área aqui que tem todos os dados. Então vamos gerar um gráfico com todos os dados, menos o total. Depois a gente vai ver por que também de menos o total, né? E vamos inserir aqui um gráfico de colunas ou linear e tudo mais. Então vamos para o Excel para fazer isso aí. Primeiro ponto, então, eu já digitei a planilha, certo? Já gerei a fórmula aqui da soma do B3 até o E3, tá? Então vamos seguir a sequência da apostila. Ó. Selecionei do A2 até o E6 aqui, tá? A gente vai na barra de ferramentas inserir e tem uma porção de gráficos aqui. Vamos pegar mesmo aqui o primeiro, o gráfico de colunas, coluna 2D, coluna 3D, tá? Vamos pegar o primeiro aqui, coluna 2D, ó. Um clique e tá pronto o gráfico, certo? Então isso aqui é uma representação gráfica dessa planilha aqui de cima, tá? Reparem que ele põe um título qualquer para o gráfico, já coloca a legenda, as barrinhas coloridas, e são 4 colunas, né, por trimestre, ou seja,
automóvel, barco, moto e bicicleta. Tanto que ele coloca aqui para cada cor, né? Uma coluninha é um cara, tá? E reparem como que está atrelado, como que estão atrelados, né, os dados com a planilha. Ó, reparem que aqui, ó, automóveis, 800 e não sei quanto. Quando eu paro o mouse em cima dele, aparece uma legendinha ali, ó, série automóveis, ponto. Trimestre 1, valor, 890. Se eu vier aqui, ó, série bicicletas, ponto. Trimestre 2, valor 800. É só conferir ali em cima, tá? E aí se eu vier aqui, por exemplo, ó, e trocar o valor dos automóveis, ó, ao invés de 890 eu vou colocar 100. Repare que quando eu der Enter, a barrinha aqui da série de automóveis foi alterada, tá? Vou dar um Ctrl Z, vou desfazer, vou deixar como estava aqui. Bom, quero gerar um outro gráfico. Normal, ó, seleciono todos os dados, inserir. Vamos fazer um 3D aqui para vocês verem, ó, coluna 3D. Olha a diferença, ó, é mais visual, ó. Tá? Ele coloca aqui umas barrinhas, né, com aquela ideia de 3D. Então, o que vocês acharem que fica um visual mais legal, tranquilo. Quando eu clico para fora do gráfico, ele desmarca, tá? Se eu clico dentro do gráfico, aparece aqui em cima uma barra de ferramentas Design do gráfico, com uma série de opções que eu vou mostrar depois. E aqui aparece Formatar o gráfico. Também vou mostrar algumas opções aqui depois, tá? Bom, então eu vou clicar aqui nesse segundo gráfico, vou deletá-lo. Apertei o Delete aqui do teclado, tá? Posso fazer um outro gráfico aqui também, inserir, só para a gente ver um gráfico diferente aqui, ó, um gráfico de linhas. Tá? Nesse caso ficou meio bagunçado, mesmo que a gente coloque os pontos aqui, né? O gráfico linear já não está representando tão bem quanto o de colunas, né? Novamente aqui dou um clique nele, aperto o Delete e está tranquilo aqui. Imagine aqui, galera, quero fazer um gráfico só com o primeiro trimestre, os automóveis do primeiro trimestre. Então eu seleciono aqui, ó, automóveis e trimestre 1, tá? Agora eu vou inserir um linear aqui, eu gosto desse com pontinhos, ó. Aí ele fica legalzinho, né? Ó, vem aqui, clico numa área em branco aqui, ó, clico e arrasto para o lado, ó. Agora ficou melhorzinho, né? Quando é um cara só, trimestre 1, automóveis, barcos, dá pra gente visualizar melhor nesse estilo de gráfico, tá? Imagina que eu queira só automóveis e o total. Então aqui eu não consigo, né, selecionar de uma vez só. Então eu seleciono a coluna A aqui dos automóveis, inclusive a linha 2, tá? Solto o mouse, tá? Seguro a tecla Ctrl, CTRL aqui no teclado e seleciono aqui do total até o último valor. Então ele selecionou áreas distantes aqui, tá? E aí eu posso gerar um gráfico em cima disso, ó. Uma coluna 2D, tá? Um gráfico que ficaria interessante, sempre que tem um dado de texto e um dado numérico, um gráfico que fica legal é o gráfico de torta, quer dizer, perdão, pizza, né? Essa pizza 3D aqui, ó. Fica bem interessante também, tá? Aqui a gente pode acrescentar na barrinha aqui, design do gráfico, a gente pode acrescentar, né? No formatar também, a gente pode acrescentar valores aqui, né? Esse aqui fica legal, ó. Aqui no design do gráfico tem aqui, ó, a legenda e o percentual, né? Que 38% de automóveis, quer dizer, 2.500 equivale a 38% do total da soma, né? Dos 4 itens. Um gráfico legal também. Só que o gráfico de pizza não dá para fazer com vários valores numéricos aqui. Tá? Se fizer assim, é um gráfico de pizza assim, ele vai ignorar trimestre 2, 3 e 4, vai fazer só com os itens e o primeiro trimestre, né? Bom, então essas ideias aqui sobre gráfico. E para personalizar um gráfico, por exemplo, esse gráfico é legal, mas o título do gráfico, pô. Então eu dou um clique no gráfico, venho aqui na barra de ferramentas Design do gráfico, eu posso mudar o estilo, ó. Tem vários estilos prontos aqui. Tá? É só ir clicando e dando uma olhadinha como é que ele fica. Tá? Inclusive mostrando os valores. Tem uns estilos bem legais aqui. Né? Posso inverter linha coluna. Então aqui os automóveis, barcos, os produtos vieram para cima aqui para o eixo X. E cada coluna é representada um trimestre. Então automóveis, os 4 trimestres juntos. Barcos, 4 trimestres juntos. Acho que ficou até mais interessante nesse caso, né? Mas posso voltar ao normal aqui, ó. Trimestre 1, os 4 itens. Se eu quiser comparar produtos por trimestre, tá aí. Se eu quiser ver do produto automóveis,
fazer uma comparação entre ele, o segundo ficou mais legal, né? Posso trocar o tipo de gráfico, né? Mexer em cores e tal, mas a gente não vai mexer. Bom, na parte de formatar aqui, eu posso mudar cores, mudar fonte, uma série de coisas. Agora aqui o título do gráfico é bem simples, ó. Eu posso dar um clique aqui no título do gráfico, reparem que ele ficou com uma bordinha em volta, ficou selecionado. Eu venho aqui dentro, dou um clique e altero aqui, posso colocar aqui, ó, vendas anuais ACSR, tá? Não dou um enter, senão ele cai para a linha de baixo. Escrevi tudo errado, ó, vendas, tá aqui, troquei o gráfico. Posso pegar essa legenda aqui, ó, dou um clique nela, posso arrastar ela aqui pro canto se eu quiser, tá? Posso mover, né? Mudar ela de lugar, posso fazer várias coisas aí com legenda, posso mexer no formato numérico aqui do lado esquerdo, na fonte e uma série de coisas, tá? Isso aí acho que é bem simples, é só você ir clicando e identificando aqui nos menus design do gráfico e no menu formatar. Outra coisa também legal com relação a gráficos é quando a gente vai fazer a impressão da planilha. A gente tem que tomar cuidado com isso, ó. Vou fazer um arquivo imprimir, ou Ctrl P, que é a tecla de atalho, tá? E reparem que coube um gráfico aqui, o segundo gráfico não coube, a planilha está sendo exibida junto, ficou esquisito, né? Então eu vou voltar aqui, reparem que depois que a gente faz o arquivo imprimir, ou Ctrl P, ele mostra uma linha pontilhada, no caso está entre a coluna I e a J, né, que é a margem do papel. E aí o gráfico 2 eu posso jogar aqui para baixo, ó, clicar, arrastar ele para baixo, não é? Para minha planilha ficar impressa de uma maneira mais legal. Repare que para imprimir eu clico fora do gráfico, tá? O gráfico não pode estar selecionado, eu clico para fora, dou um Ctrl P aqui, agora já ficou melhorzinho, né? Vou voltar aqui. E se eu quisesse imprimir só o gráfico grandão assim numa folha? Seleciono só ele e mando um arquivo imprimir. O Excel já até deita a folha e já imprime só o gráfico, fica bem legal. Dá para salvar como PDF, né? Na hora de imprimir aqui, tá? E aí fica um gráfico legal. O de baixo, Ctrl P, também ele mostra daí só este gráfico, tá? Lembre-se que tem que salvar a planilha. Não estou salvando aqui porque é só um exemplo, né? Mas a gente tem que salvar essa planilha, né? Tem que pode depois imprimir, etc, tá? Então, a ideia é essa. Aqui na apostila, né? Tá mostrando aqui os tipos de gráfico também, a barra de ferramentas, né? As opções para configurar todo o gráfico, tá? E aí, qual é a sequência? Agora vocês vão montar esses exercícios aqui da página 51 em diante. Digitar essa planilha aqui de despesas e gerar dois gráficos em cima dela. Digitar a planilha aqui do controle de alunos, né? Calcula a média, calcula o resultado, a frequência vai ser digitada, tá? Aqui não tem que, na de cima não tem que calcular nada, né? E aí gera aqui 1, 2, 3 gráficos em cima da segunda planilha também. Legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa parte de gráficos é muito interessante. Bons estudos a todos!